Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar aqui agora hoje sobre calagem e gessagem. Para que serve, o que é isso, né? Então, calagem e gessagem. Nosso objetivo é entender os principais benefícios da calagem e da gessagem. O que é isso, para que serve? E isso vai ajudar vocês a tomar decisões em situações de campo, né? Para poder vocês realizarem melhor manejo das adubações de qualquer cultura. Então, é de muita importância que vocês prestem bastante atenção nos vídeos seguintes e nos 3 anteriores. Revisem os anteriores, tá? E aí vocês vão ver aqui através do Moodle, vocês precisam dos computadores, celulares, né? Anotações em seu caderno, depois um questionário no final do encontro. Tá certo? Bem, semana anterior, ou encontro anterior, eu mostrei para vocês a teoria de como calcular, né, os atributos químicos da análise do solo. Então, como calcular soma de bases, está aqui, CTC efetiva, o que é, e está aqui como calcular, tá? Coloquei o laudo de análise do solo, enfim, coloquei esses atributos. Olhe novamente o vídeo anterior. Agora vamos iniciar a calagem. Então, semana passada, eu apresentei esse laudo de análise de solo e eu peço desculpas, ficou cortando um pedaço aqui, ó, lá na gravação que eu fiz da outra vez. Tá aqui, é esse aquele laudo que tá lá naquele vídeo anterior, tá? Vamos utilizar o mesmo. Então, nós vamos trabalhar esse laudo aqui para simular uma calagem, descobrir o tanto de calcário que precisa de colocar, viu? E eu quero aproveitar e dizer para vocês que eu vou colocar um exercício para você fazer. Exercício para justamente você exercitar e determinar os atributos químicos, ó, CTC efetiva, total, tá? E o exercício é este. Então, eu vou postar isso aqui para você e eu quero que você responda essas letras de A até a letra G. Qual é a soma de base, CTC efetiva e tal, tá? Todas elas aí. Eu deixei para você a resposta aí para você conferir, certo? O objetivo não é encontrar a resposta, é você saber encontrar a resposta. O objetivo não é você ter a resposta aí, ó, é saber encontrar. Então, daí então vocês vão ter que fazer isso. Eu vou deixar para vocês lá e façam esse exercício em seu caderno. E aqui presta atenção na parada aqui, para você não esquecer. Vocês vão ver, eu disse no outro vídeo, que para obter soma de bases, você tem que somar os teores de potássio, cálcio e magnésio. Esses 3, né? E essa soma tem que estar na unidade de centimol por decímetro cúbico, não em miligramas por decímetro cúbico. Se eu tivesse deixado zero aqui, ó, sem nada, vocês teriam que encontrar. E é simples. Basta você pegar esse 64 e dividir por 391. Aí você vai encontrar esse 0,16 aproximado. O que é o 391? É a massa atômica do potássio, que é 39,1 vezes 10. Esse 10 é para justamente passar para centimol por decímetro cúbico, tá? Então, você precisa disso. Segue o último vídeo que você vai encontrar esses valores, mas faça tudo no seu caderno, tá certo? Faz no seu caderno. Lembrando que eu vou colocar isso em questão de prova, tá? Isso vai cair em prova. Então vamos lá, meus jovens. Calagem. O que é a calagem? A calagem, ó, tá escrito aqui, ó, é considerada uma das práticas que mais contribui para
o aumento da eficiência dos adubos ou fertilizantes, né? Consequentemente, aumento da produtividade e da rentabilidade agropecuária. Isto é muito importante, que é um dos primeiros passos para aumentar a rentabilidade, ou seja, a produtividade final de qualquer cultura que for. Está certo? Bem, mas para que a calagem? Calagem significa eliminar o hidrogênio na solução do solo. Veja, ó, o potencial hidrogênio iônico é o chamado de pH do solo. Está diretamente relacionado com a acidez ou a alcalinidade do solo. Então, para que serve, né, o calcário? O calcário libera na solução do solo OH-, e na solução do solo possui muito H+. Isso daqui, H+, deixa o solo ácido, né? Ácido. Então, quanto maior o teor de hidrogênios no solo, mais ácido é o solo. Para que nós possamos reduzir a quantidade de hidrogênio na solução do solo, a gente coloca uma base, OH-. Isso aí vai juntar com hidrogênio, né, e vai formar água, né? Formando água, e aí o solo vai ficar cada vez mais neutro. Vai ficar neutro até o ponto de alcançar o pH 7, né? pH 7, aí o solo está neutro. O que é um pH 7? Quer dizer que tem a mesma quantidade, X quantidade de OH- é igual, né, a Y quantidade de H+. Mesma coisa. Não importa se é 3 centimols de OH- e 3 centimols de H+, ou se é 10 centimols de OH- ou se é 10 centimols de H+. O que importa é que são iguais. Quando as quantidades de OH- e H+ são iguais, o pH é 7. Se estiver predominando H+, então o pH é menor que 7, né? Agora, se estiver predominando OH-, o pH, né, é maior que 7, tá? Então, eu digo para vocês que quanto mais hidrogênios, mais ácido é o solo. Então, isso que eu expliquei para vocês está aqui escrito, tá? Está escrito e está gravado aí para você rever quando precisar. E é muito comum os solos do Cerrado brasileiro apresentar maior concentração de H+. É muito comum porque são solos velhos e lavados, né? Então, se são solos velhos, concentra-se H+. H+ está predominando, tá? Mas e daí você está perguntando, ué, mas o que implica a presença de maior quantidade ou concentração de H+? Primeiro que H+ na solução do solo a gente chama de acidez ativa, que na solução do solo, quer dizer, na fase líquida do solo, porque para a planta absorver nutrientes tem que ter água, né? Tem que estar úmido. A gente chama de solução do solo. Mas o que implica? Implica nisso, ó. Nunca esqueça deste gráfico, tá? Porque aqui ele diz muita informação. Aqui está dizendo no eixo X o aumento, a variação, o aumento do pH do solo, ó. De 5 vai aumentando. E aqui no eixo Y, né, a disponibilidade crescente de quem? De nutrientes, de micronutrientes, de macronutrientes. E aí você pode ver que à medida que aumenta o pH do solo,
vai ocorrendo uma movimentação de todos os nutrientes. Perceba que molibdênio e clório aumenta a disponibilidade. Alumínio, que é tóxico, vai caindo a disponibilidade até certo ponto. O potássio, cálcio, magnésio vai aumentando a disponibilidade e depois estabiliza. O nitrogênio aumenta a disponibilidade, tudo isso com o aumento do pH, né? O nitrogênio aumenta a disponibilidade e depois estabiliza. Um dos principais, o fósforo, aumenta muito a disponibilidade, depois estabiliza. E os micronutrientes vão caindo a disponibilidade. Então, você pode perceber que não posso aumentar muito o pH do solo. Eu não posso pôr o pH acima dessa faixa de 6,5, porque senão começa a cair muito a disponibilidade de micronutrientes, que é muito importante, ó. Ele começa a cair muito e aí começa a faltar para a planta, tá? Não pode. Então você vai me perguntar, qual o pH certo? Bom, gente, eu respondo, o pH ideal é em torno de 6 a 6,5, ó, nessa faixa, ó. Perceba aí para você ver. Perceba, por quê? Ora, por quê? Porque é onde está coincidindo a maior disponibilidade para todos os nutrientes em conjunto. Zero alumínio, que é tóxico, mais fósforo possível. Tá vendo aí? Tá bem explicadinho aí. O pH ideal para as plantas, ou para a maioria, grande maioria das plantas, é de 6 a 6,5, tá? E o que é pH? Representa a quantidade de hidrogênio no solo. Se o pH tiver 7, é porque tem zero hidrogênio livre na solução do solo. Se o pH for 8, é porque tem zero hidrogênio e alguma quantidade de OH-, hidroxilas. E se o pH for 6, é porque tem pouca ou nenhuma quantidade de hidroxilas, de OH-, e muita quantidade de H+. Quanto mais baixo for o valor de pH, maior a concentração de hidrogênio. Tá beleza? Então, pessoal, o objetivo maior da calagem é neutralizar hidrogênios ativos da solução do solo, ou seja, aumentar o pH do solo. E para que isso serve? Se aumentar o pH do solo e deixar na faixa ideal, a planta terá disponível a maior quantidade possível de nutrientes. É para isso que serve a calagem. E essa pergunta será cobrada em algum momento. Bem, mas vamos lá. Como fazer então a calagem? Existem dois métodos. Um método a gente chama de saturação por bases. E o outro método chama-se neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Eu vou falar para vocês aqui somente o método da saturação de bases, tá? Mais fácil de entender. E mais para frente, quando vocês fizerem um curso superior ou quando fizer uma iniciação científica, tá? Alguma coisa específica, vocês podem me procurar, aí eu posso explicar esse outro método, tá? Então, para fazer a calagem em determinada dose de calcário, por esse método da saturação de bases, nós vamos ter que utilizar essa equaçãozinha aqui, bem simples. Bem, o que é essa equação, então? O que temos aqui? A equação, o NC significa necessidade de calcário. Na unidade, preste bem atenção. Toda vez que você responder lá, você põe unidade para mim. E calcário é toneladas por hectare. Toneladas de calcário por hectare. Lembrando que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, né? Não esquece disso, ó. Quadrados. Ou seja, 100 metros por 100 metros, ó. 100 metros por 100 metros. Isso é 1 hectare, tá? Esse T maiúsculo é a CTC total do solo. Ou seja, é a CTC total que está escrito lá na análise do solo que você mandou fazer. Então, você tem que ir lá na análise do solo e buscar a CTC total. Vamos utilizar essa análise aqui do seu exercício que eu pedi. Qual que é a CTC total dessa análise de solo? Você vai fazer exercitar. É o tesão aqui, ó. CTC total.
o valor de 7,46 centimols de carga por decímetro cúbico. Esse é o valor da CTC total, tá? Que é o V2? Ah, deixa eu voltar ali. Então, tem que ser a CTC total, viu? Existe a CTC efetiva, não é essa. Tem que ser a CTC total no cálculo da calagem. O que é o V2? O V2 é a saturação de bases. Saturação de bases. Aqui, ó. Não é aqui. É a saturação de bases que a cultura exige. Aqui, ó. Saturação de bases por base, 70%. Aqui eu fui na quinta aproximação, aquele livro que eu te mostrei no último vídeo, e eu escolhi aqui a cultura dos citros, né? Laranja, limão. E aqui veja, ó. Lá tá as recomendações de calagem e adubação. Então, calagem. Fazer a calagem calculando a quantidade de calcário a ser aplicada para elevar a saturação de base até 70%. Ou pelo alumínio, tal, elevação de cálcio e magnésio. Nós vamos usar pelo método de saturação de base, até 70%. Então, o V2 é a saturação de bases que a cultura precisa. Tem local que o pessoal usa chamar de V. Tem local que o pessoal usa chamar de VE, quer dizer, saturação de bases esperada. Ou V2, que é a que a cultura precisa. E o V1 é a saturação de bases atual, que é o V ou VA. V1 ou VA é a saturação de bases atual do solo. É o que está na análise do solo. Agora sim, é o que está aqui na análise do solo. Esse é o V1, tá? Ou o VA, saturação de bases atual. No caso aqui, dessa análise, é 30. Então, você já pode ver que a cultura precisa de 70, mas no solo tem somente 30. Você vai ter que aumentar 50% a saturação de bases. O que é a saturação de bases? Volta lá no outro vídeo, lá está explicando, tá? Não vou falar aqui, que senão esse fica muito longo. Volta no outro e reveja. No outro vídeo. Então, bem, isto tudo, então você pega, subtrai a saturação de bases que a cultura precisa, menos a atual do solo, multiplica pela CTC total, né? Tem casos que o T está aqui na frente, não tem problema, a ordem não importa, e divide por 100. Aí você vai ter o valor aqui, um valor em toneladas por hectare, certo? Então, vamos fazer o cálculo rápido da CTC, da necessidade de calagem. Aqui, ó, cálculo rápido. 7,46, que é a CTC total, vezes o V2, que é 70, a gente acabou de ver, menos 30, que é a saturação de base do solo. Então, dá 50. Então, 7,46 vezes 50, que é essa diferença aqui, né? Dividido por 100. O resultado é 3,73, o quê? Toneladas por hectare. Vai fazendo aí e já deixa anotado no seu caderno. Eu só estou falando, você já anota, tá? Então, essa é a necessidade de calcário, de calagem pelo método da saturação de base. Anotou? Beleza, anota aí. Então, tá aí, né? O que significa? Ó, tesão, né? Capacidade de troca, total de solo, soma de base, V1, V2. Está explicando aí o que eu acabei de comentar para você, certo? Somente isso por enquanto. Bem, pessoal, então o que foi calculado até agora foi a NC, ou seja, a necessidade de calagem ou de calcário, tá? Mas existe mais 3 variáveis aí para a gente encontrar o final, que é a quantidade de calcário. Quantidade. Porque depois disso daqui, a quantidade de calcário já está corrigido em função de algumas
de alguns fatores que ocorrem no campo. Quais são? São esse SC, esse PF e esse PRNT. Aqui eles, ó, o SC, o PF e o PRNT, tá? O que significa esse SC? É a superfície de cobertura do calcário sobre o terreno. O que é isso? Veja, eu desenhei aqui, fiz um negocinho aqui, ó. Então, perceba, se você for aplicar o calcário em uma área X, de tamanho X qualquer, em área total, né, em toda a área, uniformemente em toda a área, então nós vamos dizer que a superfície de cobertura é de 100. A superfície de cobertura é de 100%. Ó, em percentagem, é de 100%. É de 100%, quer dizer, em área total. Se eu falar em área total, quer dizer 100% de cobertura, tá? Não esquece disso. Então, se for em área total, é 100%. Agora, se você for aplicar, por exemplo, calcário em uma horta, né, que é em canteiros, ou em sulcos, camaleões, né, que vai ser em faixas, aí você tem que determinar qual é a quantidade de calcário. Eu dei um exemplo aqui de uma área que você vai aplicar calcário em faixas de 1 metro. Em 1 metro de largura aplica calcário, em outro metro não. Em 1 metro sim, em outro metro não. Outro sim, outro não. Então perceba que a cada 2 metros, 1 metro eu apliquei, outro não. Isso significa que a cada 2 metros, né? A cada 2 metros, 1 metro sim, outro não. Isto é 50%. É meio, né? 50%. Então, 50%. É nesse caso aqui, tá? A equação do QC está aqui, só que aqui ela está um pouco desconfigurada. Esse 100, esse conjunto aqui, ó, tem que chegar para frente, ficar debaixo desse tracinho, tá? Aqui o correto, ó, QC é igual a necessidade de calagem, né? Quantidade de calagem é igual a necessidade de calagem, vezes a superfície de cobertura em percentagem sobre 100, vezes a profundidade de incorporação em centímetros sobre 20, vezes 100 dividido pelo PRNT. Isso tudo em toneladas por hectare. Toneladas por hectare, né? Tem essa toneladas por hectare, ó. Beleza. Então, é isso que está aqui. Agora, o 2, ó, até a profundidade de incorporação, PF, em centímetros. Profundidade de incorporação do calcário, em centímetros. Vai aqui, né? Que eu acabei de dizer aqui, ó. Tá? E multiplicado por 100 dividido pelo PRNT. Opa, desculpa. Pelo PRNT. Aqui, né? Aqui o PRNT. Vezes 100 dividido pelo PRNT. Agora, o que é esse PRNT? A gente chama de poder relativo de neutralização total dos calcários. Ele expressa a qualidade do calcário. Quanto mais fino for o calcário, e dependendo da sua composição, ele é mais próximo de 100. Quando o PRNT possui valor de 100%, é o melhor calcário. Quando o calcário possui PRNT menor que 100%, ele vai diminuindo a eficiência. Então, se você, por exemplo, vai usar 1 tonelada de calcário com PRNT de 100%, se você for utilizar um calcário de 50%, você vai ter que usar o dobro para fazer o mesmo efeito, tá? Então, vai nessa linha. Então, quanto mais reduzir o valor do PRNT, mais calcário você tem que colocar, tá? E essa informação você pega numa análise de calcário. Quando você compra o calcário, ou no rótulo do produto, tem que estar informando qual é o valor do PRNT desse calcário, tá? Então, quanto mais fino ele for, melhor. Outra coisa, pessoal. O calcário, existe 2 tipos de calcário. O calcário calcítico e o calcário dolomítico.
o calcário calcítico possui menos de 5% de óxido de magnésio, MgO, e muito mais de 5% de CaO, que é óxido de cálcio. Então, 30, 25% de óxido de cálcio. Então, ele tem muito cálcio, tá? Mas a classificação é em cima do teor de magnésio. E o dolomítico possui valores acima de 5% de óxido de magnésio. Ele pode até ter alto teor de cálcio, como 10, 15, 20% de CaO, mas tem que ter mais de 5% de MgO. Este é o dolomítico. Então aí você tem que escolher ou o calcário calcítico ou o dolomítico. Como que você faz? Qual o parâmetro que você adota para escolher um ou outro? A análise do seu solo. Você vai na análise do seu solo e vê. Aqui nós temos cálcio e aqui nós temos magnésio. Quando o valor quando o valor de magnésio está muito baixo e o de cálcio está um pouco mais alto, aí você tem que fornecer mais magnésio. Portanto, aí você tem que priorizar o uso de um calcário que tem mais magnésio, que é o dolomítico. Agora, se tiver com bons teores de magnésio e baixo de cálcio, aí você vai ter que utilizar um que tenha mais cálcio. Entendeu? Bem, semana ou os próximos encontros, eu vou mostrar para vocês como interpretar uma análise sólida, dizer se o teor de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, se esses valores deles estão baixo, médio ou alto, tá? E aí já é outro tipo de aula, nós vamos já avançar para as adubações. Mas vamos voltar aqui para a calagem e para a gessagem. Então tá aqui o conceito de PRNT, tá? Diz aqui que envolve a qualidade do calcário e também o tamanho das suas partículas, né? A sua granulometria e a sua composição, que é carbonato de cálcio que contém óxido de cálcio, CaO, aí dentro, tá? Mas vamos para o cálculo antes de entrar no uso do gesso. Bom, gente, então vamos finalizar o cálculo, né? Momentos atrás aí, nós chegamos no valor de necessidade de calagem de 3,73 toneladas por hectare de necessidade de calagem. Foi isso que nós fizemos aí? Então, vamos chegar agora no QC, quantidade de calcário. Então, veja, o nosso valor da NC é 3,73, né? Tá aqui. Aí, aquele exemplo que eu te dei de faixas, né? De faixas de 50%, lembra? Né? Então, nós vamos adotar ele. Um exemplo, apenas modelo. Então, aqui, no nosso caso, será em faixas de 50%, né? Ou em área de 50%, ou seja, metade da área. Então, vem cá e coloco 50, né? Sobre no local do SC. Se fosse em área total, né? Se fosse na área toda, aí então seria um 100 no lugar de 50. Né? E 100 por 100 daria 1. Quanto à profundidade, a maioria dos laudos de análise de solo a gente coleta na profundidade de 0 a 20 centímetros. Mas vai depender da cultura, vai depender da sua recomendação no momento da amostragem do solo. Então, tem casos que eu recomendo amostrar o solo de 0 a 10. Por exemplo, para cultivar alface, por exemplo, pode até ser. Ou para cana-de-açúcar, de 0 a 25 centímetros, né? Por exemplo. Isso em função da área de atuação do sistema reticular da planta, tá? Então, vamos considerar aqui, para esse laudo, nosso exemplo aqui, para esse laudo de análise do solo, nosso exemplo, uma amostragem feita de 0 a 20 centímetros. Então, a profundidade de incorporação do calcário tem que ser a mesma da que foi realizada a amostragem do solo, quer dizer, de 20 centímetros. Esse 20 da fórmula, ele sempre fica, viu? O 20 aqui da equação, ele não sai. Então, fica 20 sobre 20, vezes 100 da equação, dividido por 90. O que é o 90? 90, eu vou adotar, vou chamar aqui, dar um exemplo, de PRNT, né? De 90%. Né? Mas eu estou chamando esse valor. Então, em alguns exercícios aí que eu vou dar para você,
eu vou te informar qual que é a superfície de cobertura, qual que é a profundidade de amostragem do solo e qual é o PRNT do calcário. Eu tenho que te fornecer isso. Ou você tem que obter no campo, se for um caso real aí, tá? E aí você pega e resolve a equação. Resolvendo a equação, o valor agora fica em 2,07 toneladas barra hectare, né? Ou toneladas por hectare, né? Mesma coisa. Procure o professor de matemática e pergunta por qual que é a diferença aí. Nenhum, é a mesma coisa, tá? Isso aqui é 1, viu? Por hectare, menos 1. Por hectare, menos 1, tá? Então, o resultado, o que era de 3,73 toneladas por hectare, passa então para 2,07 toneladas por hectare de calcário, se for colocado em faixas, como eu expliquei. Se for em área total, aí sim seria aí seria uma quantidade maior de 3. Eu não posso falar 3,73 porque está envolvido aqui o PRNT. Então é só tirar os 50. Eu venho cá e tiro os 50 aqui, né? Se for em área total, e coloco 100, né? E resolve, vai dar outro valor, tá? Então eu vou até incrementar o exercício aqui, né? Vou aumentar aqui depois e colocar qual é a NC e qual é o QC. E as condições, né? Qual é a superfície de cobertura, o PRNT, eu vou te informar isso, tá? E você resolve. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui, ficou um pouquinho longo, mas bem, com bastante detalhes, e aí vamos falar de gesso agrícola em um outro vídeo, tá?